Senhor Deus, Pai, nós te louvamos por esse dia tão lindo, por esse domingo tão gostoso, Deus, pela graça de podermos congregar. Abrir a Tua palavra livremente, falar da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque temos essa liberdade no nosso país. Que essa aula, que essa instrução parta do Teu trono para os nossos corações, Deus. Que nossas vidas, nossos corações estejam dispostos, prontos para ouvir a Tua palavra, para acolher com humildade aquilo que Tu tens reservado para nós nesta manhã. No nome de Jesus, amém. Nós temos um currículo que nós estamos seguindo na classe das mulheres, e nós já apresentamos aqui, na vez passada, as verdades sobre as quais nós estamos tratando. Falamos já sobre verdades sobre Deus, sobre o pecado, sobre nós mesmas, e agora nós estamos no tema das prioridades. É tão difícil esse negócio de prioridade, se assemelha muito ao que o pastor falou hoje sobre necessidade. Cada um tem a sua, cada um enxerga de um jeito, e não é diferente quando a gente fala sobre esse tema. Da mesma forma que muitas vezes a gente pensa essa questão da necessidade de maneira subjetiva, da mesma maneira, às vezes, a gente pensa sobre nossas prioridades. E é sobre isso que nós vamos dar continuidade, sobre essa questão do cristão em relação às prioridades da sua vida. Na realidade, a gente sempre vive cheio de atividades, de tarefas, sobre as quais a gente nem sempre tem tanto poder. Muitas vezes a gente está diante aí da primeira situação, uma criança fazendo trela, você nem quer resolver aquilo ali, mas tem que resolver. Ou então você está diante de um TCC que não está saindo, não está conseguindo terminar. Ou você não tem tempo para fazer aquilo que você gostaria, talvez, de ensinar a tarefinha a um filho. Ou o culto doméstico está negligenciado. Ou muitas vezes você se percebe fazendo coisas que são necessárias, que você gostaria de curtir muito mais, mas você não tem nem condição física, está aí. O outro dando a mamadeira, morrendo de sono. As nossas tarefas também, o nosso dia a dia passa por situações como essa também. Um momento entre família, com pessoas idosas, com pessoas que precisam da nossa presença. E muitas vezes a gente nem se apercebe da preciosidade que é momentos como esse. Porque o dia a dia, ele de fato, meio que sufoca a vida da gente. Ou a gente não tem nem tempo para um exercício físico, ou até para curtir um final de semana, um passeio em família. Enfim, são coisas que fazem parte da nossa vida, são coisas importantes, mas que muitas vezes nós levamos exatamente assim, com esse sentimento, o sentimento de cansaço, de que não dá conta de tudo, de que é tudo importante e não cabe dentro da agenda. E aí aquilo, ao invés de ser uma sequência de bem-estar, de prazer, de alegria, a nossa rotina muitas vezes se torna dor, se torna dificuldade, se torna algo pesado. E é sobre isso que a gente vai falar. Na realidade, a nossa rotina, muitas vezes, ela é vista de maneira muito pontual. A gente pensa no dia, na semana, mas é importante que a gente pense também na nossa vida como um todo, né? A gente vê, por exemplo, o dia, 24 horas, manhã, tarde, noite, tem os projetos, as coisas do dia a dia que a gente tem que fazer, os problemas para resolver. Mas muitas vezes a gente também se pega pensando na nossa vida. Dura o quê? 80, 90, 100 anos no máximo, talvez. Os ciclos da vida, né? A infância, a juventude, a idade adulta, a própria velhice. É fase, é o ciclo em torno do qual a gente pensa a vida como um todo, os planos, os sonhos, as expectativas, nascem os questionamentos, e parece que a gente vive dentro dessa lógica. A lógica do relógio. Só que a lógica do relógio é a lógica da humanidade, é a lógica do mundo, é a lógica daquilo que lembra a gente quem nós somos, o nosso começo, o nosso meio e o nosso fim.
como cristãos, a gente não vive circunscrito a isso. A gente, apesar de viver essas realidades das horas, dos turnos, dos dias, semanas, meses, as estações, os anos, apesar de a gente estar circunscrito nessa realidade, nós vivemos para além dessa realidade. E não tem como a gente tratar do tema prioridades sem a gente visitar esse conceito. Esse conceito de que o relógio não é quem define a nossa vida. Embora nós estejamos vivendo dentro dessa realidade, uma realidade que toda vez que a gente pega o celular, a gente vê a hora, está ali, denunciando que o tempo está passando. Que as horas estão passando, os dias estão passando e eles não voltam. Mas é muito importante que a gente lembre que nossa vida, as nossas prioridades, elas não são definidas por isso, elas são definidas para além disso. E é por isso que a gente vai falar sobre esse tema. Mantendo o coração em Deus, no mundo de tantas demandas. Todo mundo concorda que, de fato, o mundo nos traz muitas demandas. E todo mundo concorda que nós, como cristãos, precisamos manter nosso coração acima do relógio, acima dessas demandas. Nós precisamos estar firmes em Deus. Bem, a partir dessa introdução, nós temos visto lá na sala das mulheres a nossa vida a partir das nossas rotinas. E aí, a gente tem 3 perguntas para responder. A primeira, nós já tivemos algumas aulas sobre essa pergunta, que é o que é que tem para hoje? Como é que é o meu dia a dia? Esse negócio da tarefa, do cumprimento do dia a dia, das atividades, como é que isso se relaciona com a minha vida com Deus? Temos mais outras 2 perguntas para fazer. O que é que a gente tem para amanhã? E o que é que a gente tem para a vida? Então, a gente vai brevemente fazer uma revisão do que é que foi visto até agora, em relação a essa primeira abordagem. Como é que está meu hoje? Como é que está a nossa rotina no dia de hoje? Para aqueles que não estavam presentes, ou para aqueles que estão aqui pela primeira vez na nossa aula, a gente vai fazer essa revisãozinha. E nós vimos que há uma história bíblica que muito esclarece sobre essa questão. Falamos sobre... Vocês conseguem identificar por essa figura? Consegue identificar essa história bíblica? Marta e Maria. O que é que tem para hoje? Para hoje tem muitos afazeres. E esses afazeres nos roubam da presença de Deus. A gente não vai abrir o texto, porque eu vou projetá-lo, porque essa é uma revisão. A gente vai ver aqui o seguinte. A história de Jesus Cristo passando e entrando na aldeia de Betânia para visitar e se hospedar com Marta, Maria e Lázaro, que eram amigos próximos. E a Bíblia fala que, ao chegar à aldeia, àquela casa, Marta e Maria hospedam Jesus Cristo. E dentro daquela situação de hospedar, de chegar alguém em casa, as mulheres talvez saibam melhor isso do que os homens, a preocupação de organizar banheiro, a toalha, o sabonete, uma comidinha, lavar os pés. Bem, dentro dessa situação, a Bíblia diz que Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E aí, Marta pergunta ao Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Aí Jesus Cristo fala, Marta, Marta, tu andas inquieta, se preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A gente enxerga aqui nesse texto algumas coisas importantes que nos fazem refletir sobre a lição que está por trás do episódio. A gente vê Maria paradinha, ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo. E Marta, agitada, de um lado para o outro, fazendo o quê? Ocupada em muitos serviços. E Jesus Cristo, ali sendo ouvido por Maria, aí chega Marta e diz, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Não está vendo? Olha aqui, eu cheio de coisa para fazer, a casa para ajeitar, a comidinha para fazer, um negócio, e a outra fica aí parada, sentada, sem ter praticamente o que fazer, só conversando, não dá. E aí, Jesus Cristo fala, Marta, tu andas inquieta, tu estás ocupada demais.
Sabe o que é que importa mesmo? Essas coisas, tudo aí não importa muito, não. Só uma coisa importa. E foi o que Maria escolheu. E essa parte não vai ser tirada dela. É engraçado porque essa reflexão, essa frase de Marta, ela reflete muito do coração de Marta. Senhor, tu não está nem aí que eu estou aqui me doando e cansada, e além disso só. E Maria nem me ajuda. Isso reflete muito do coração dela. Eu imagino, por exemplo, numa situação, digamos, de uma final de Copa do Mundo, como normalmente nós fazemos nas nossas casas, aquela final, Brasil e Argentina, o lanche, a pipoca, a pizza, a casa cheia, a festa, e aí, já na finalização, nos pênaltis, o Brasil ainda no páreo, e aí chega alguém que está na cozinha, fritando uma coxinha, fazendo uma pipoca, aí dá um grito lá de dentro: ô, minha gente, não dá para vocês pararem esse negócio para vir me ajudar aqui, não? Se fosse você que estivesse lá no sofá, você ia dizer o quê? Ô, fulano, deixa isso aí, vem-te embora assistir isso aqui é a final, aqui é o pênalti, isso agora é o mais importante. Ou você ia dizer, tá bom, você ia se levantar, você ia lá? Não, certamente que não. Mas poderia ser o contrário. Poderia ser, ou minha gente, eu quero tanto assistir esse negócio aí com vocês, mas eu estou aqui fazendo a comida. Todos diriam, então deixe, venha-se embora, sentar aqui com a gente no sofá. E não foi isso que Marta disse. Marta disse, deixa esse negócio e venha me ajudar. Maria, deixe sair, vem para cá. Isso revela a importância que Marta dava ao serviço e a não importância que ela reconhecia naquele momento. Esse exemplo, guardado as devidas proporções, ele serve talvez para trazer um pouco da realidade, da importância que se é dada a certas situações. E, nesse caso, a presença de Jesus Cristo. Acredito que questões semelhantes, os próprios discípulos também viviam. O que é que tem? O que é que tem para hoje aí? Qual é a agenda de hoje, Jesus? A gente vai para onde? A gente vai viajar para onde? Caminhar para onde? Atender quais multidões? Certamente era algo que eles falavam. O que é que tem para hoje? Qual é a aula de hoje? Vai falar sobre o quê? Vamos juntar quem? Aonde? Vai sentar? Vai ser no monte? Vai ser aqui mesmo, à beira-mar? Onde é que vai ser a nossa... Então, certamente, esses afazeres também faziam parte da vida de Jesus Cristo. Mas a gente vê Jesus Cristo em todo momento se retirando para estar na presença de Deus. Se retirando para a sós estar na presença de Deus. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa, retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Vários versículos nos mostram. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. E aí, para encerrar essa reflexão do que a gente já tem falado nessas aulas, a gente lembra que precisa manter a disposição do coração para ouvir a voz de Deus. A gente precisa parar os afazeres, parar no dia, parar na alma, estar disponível. A gente precisa retirar-se, como Jesus Cristo fazia. Ele fazia isso sistematicamente, fazia isso a sós, fazia isso para orar, fazia em silêncio. E da mesma forma, como Maria, a gente não pode perder o privilégio da presença de Deus. Existem livros e livros que ensinam a gente a lidar com esse negócio da hora, né? Do relógio, da prioridade, faça isso, faça aquilo outro. Existem várias e várias técnicas. Não adianta nenhuma delas se a gente não tiver no interior, no nosso coração, o entendimento da importância de a gente parar e estar na presença de Deus hoje. De ouvir a voz do Senhor hoje. Bem, e para a nossa aula de agora, que isso aí foi só a revisão do que a gente já viu, a pergunta é, e para amanhã? O que é que a gente tem para amanhã? Essa é uma coisa que o coração da gente adora perguntar. Como é mesmo amanhã?
Amanhã tem o quê? Eu tenho que fazer o quê? Como é minha agenda de amanhã? A gente vive com 2 dias todo dia, né? O de hoje e o de amanhã. Aí amanhã a gente vive com o de amanhã e depois de amanhã. Então a gente carrega esses 2 dias sempre. Totalmente em desconformidade com o que Jesus Cristo ensinou. E aí eu trouxe essa pergunta hoje, para que a gente possa refletir, à luz da palavra de Deus, o que é que tem para amanhã. Queria que os irmãos abrissem em Lucas, capítulo 12. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 15 até o versículo 21. O que é que tem para amanhã? Para amanhã, tem a garantia humana, que é o que nos rouba da fé na provisão de Deus. É sobre isso que a gente vai falar agora pela manhã. Essa insistente decisão que o nosso coração faz em querer garantir o dia de amanhã. E essa decisão nos rouba a fé sobre a provisão de Deus. Vamos ler o texto. Capítulo 12, versículos 15 a 21. Antes de iniciar, queria fazer um breve contexto. Jesus Cristo, dentre vários ensinamentos que ele vem aqui falando nos evangelhos, ele vem falando com os fariseus, falando sobre a hipocrisia. Chega esse momento que chega alguém para dizer assim: ô Jesus, diz a meu irmão para repartir a herança dele comigo. Ele está querendo ficar sozinho com esse negócio. Aí Jesus disse: sim, mas só falta dizer assim, agora deu. Ele diz aqui, versículo 14, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? É essa a sua preocupação? Primeiro que eu não sou partidor de herança, eu não sou juiz, eu não milito nessa área aí, não. Aí ele continua no versículo 15, vamos ler. Então lhes recomendou: tenham cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que é que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: louco, essa mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que é que tem para amanhã, irmão? O que é que tem para amanhã? Aí você diz assim: Viviane, esse negócio dessa história aí não é para mim, não. Esse negócio de entesourar, de guardar dinheiro. Olha, eu mal tenho dinheiro para lanchar com o povo da igreja domingo de noite. Às vezes a passagem é contada. Levo o meu almoço para o trabalho para não gastar. Esse negócio de acumular, de conta bancária gorda, isso aí não é comigo, estou até desempregado. Na realidade, a ganância, na verdade, o espírito de querer garantir o amanhã, ele muitas vezes independe daquilo que objetivamente a gente tem, aquilo que a gente objetivamente já tem. Isso se passa muito mais no interior, no nosso coração. E eu queria que, à medida que a gente fosse lendo e estudando sobre essa história que Jesus contou, a gente pudesse fazer esse paralelo com a nossa própria vida. Muitas vezes a gente tem essa atitude, muitas vezes de ímpio, de pessoa que desconhece a Deus, que está esquecida da orientação de Deus. E essa palavra, ela vem nos lembrar algumas lições importantes sobre as quais a gente precisa estar atento. Porque, de outra forma, a gente vai viver segundo o curso desse mundo e não foi para isso que Deus chamou a gente. Deus nos chamou para sermos diferentes. A gente vive dentro de outra lógica, a lógica do reino, é a lógica espiritual. Então, essa lógica do mundo, ela muitas vezes contamina a gente. Até porque ela é muito forte.
E ela é muito coletiva. E isso vem com muita força na nossa vida. Mas a palavra de Deus ensina que o homem de Deus, ele não vive segundo os ensinos desse mundo, mas vive segundo os ensinos de Deus. O que é que a gente tem para amanhã, irmão? Vamos ver o que é que ele tinha, né? O que é que esse homem tinha pensado para amanhã. Ele pensou o seguinte: entesourar para mim mesmo, ao invés de buscar ser rico para com Deus. E foi o que Jesus Cristo disse aqui ao final do texto. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Faz exatinho desse jeito, faz igual a esse homem. A pessoa que entesoura para si, mas não é rico para com Deus. Você já imaginou que o entesourar para si pode ser um fato que exclui o ser rico para com Deus? Isso é muito sério. A Bíblia diz: a vida de um homem, versículo 15 e 16, não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vamos observar aqui direitinho. Esse homem já era rico. Uma pessoa rica, pelo que eu entendo, já tem mais do que eu precisa, né? Porque quem é rico é porque já está sobrando, né? Ele já era rico. Ele já tinha mais do que o que ele precisava. Ele passa a priorizar o acúmulo daquilo que veio a mais na vida dele. Observe no versículo 15 o seguinte. Versículo 16, aliás. O campo de um homem rico produziu com abundância. Aquilo foi um resultado que houve, talvez natural, do próprio investimento, do próprio trabalho. O ser rico em si, o ter uma conquista a mais, em si não é erro, a gente sabe disso. Todos nós sabemos. Só que há uma linha muito tênue entre o ter e o saber administrar esse ter. Muitas vezes, nós somos levados a agir assim. Eita, chegou uma coisinha aqui a mais, peraí, deixa eu guardar. Ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã. Eita, chegou esse dinheiro a mais, vou reinvestir porque eu quero mais. Ah, mas isso tem um preço alto, você vai precisar se ausentar, você vai precisar fazer isso. Não tem problema não, depois a gente resolve. E muitas vezes nós vivemos dessa forma, passando a priorizar o acúmulo. Ficamos cegos para as prioridades de Deus na nossa vida, quando nós já estamos cegos para o propósito dele na nossa vida. Não pense que essas ações de acumular, se preocupar com o amanhã, querer garantir o amanhã, ela vem do dia para a noite, não. Ela é fruto do nosso não entendimento do propósito maior de Deus na nossa vida. Por isso, irmão, o maior ensino que a gente tem em relação a isso é de ser vigilante. Nós precisamos ser vigilantes. E nós vamos ver mais adiante o que é que Jesus Cristo fala, inclusive nesse texto. Mais adiante. Como nós precisamos estar vigilantes sobre o fato de que nós não pertencemos a esse reino, não pertencemos a esse mundo, por isso que a gente não acumula para esse mundo. A gente não busca garantir o amanhã. A gente busca, sim, o reino de Deus. Nós vemos que, muitas vezes, comprometemos as prioridades que precisaríamos ter com a família, as prioridades que precisaríamos ter com o nosso trabalho, as prioridades que precisaríamos ter com a igreja, por conta dessa atitude no coração. O frenesi é tão grande, do corre, do vai, do pega, do resolve, do faz, é tanta coisa que entra nessa seara do tentar garantir o amanhã, que as verdadeiras prioridades, elas estão sendo esquecidas. A gente vê aí a família. Não precisa entrar em muito detalhe, porque a gente sabe do que a gente está falando, porque muitas vezes a gente é alvo disso. Ou a gente, ou aquele que sofre a ausência de alguém em casa por conta desse frenesi. De acumular, de trabalhar, de correr, de garantir, porque amanhã não se sabe, não sei nem quando é que eu vou aposentar, não sei nem quanto eu vou ganhar, mais ainda uma razão para eu ir, ganhar meu pão e garantir, porque amanhã, se eu não fizer, quem é que vai fazer por mim? Isso é meio forte, mas isso é o que passa no coração da gente muitas vezes, meus irmãos. A gente está, muitas vezes, sacrificando a família. Digo isso aos homens, às mulheres. Digo isso principalmente às mulheres que precisam estar com seus filhos pequenos em casa,
cuidar deles, dar atenção a eles. Ah, mas eu tenho N questões para resolver. Eu tenho que me colocar bem no trabalho, senão eu não consigo aquela promoção. E muitas vezes a gente, de fato, coloca em segundo plano aquilo que deveria estar em primeiro plano. A gente fala da prioridade de Deus como um todo. Ele é o plano todo. Abaixo disso, nossa missão é com nossa família. Meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente nem vai entrar muito nessa questão. Em outro momento, a gente pode voltar a falar sobre essa questão de trabalho, de família, de filhos. Mas é tão importante que nós, como mulheres, a gente tenha essa sensibilidade do Espírito Santo para não terceirizar nossos filhos, não deixá-los à mercê desse mundo, da educação que não vem de Deus. Homens, da mesma forma. Como é importante que a gente preze, como é importante que o homem preze pelo zelo da família, a presença, a administração espiritual, o culto doméstico, o cuidado, porque é dele, é do homem que Deus vai exigir a resposta em relação à família. Isso é muito importante, mas a gente pensa que o seguinte, eu estou fazendo pelo bem da própria família. Então, eles esperam um pouquinho, já já eu volto. Já já eu me reinsiro dentro dessa realidade e muitas vezes não dá mais tempo, porque, querendo ou não, nós estamos circunscritos àquele reloginho que a gente falou no início. Existem os tempos, existem as épocas, e a gente precisa ter a prudência para agir conforme as épocas, conforme as estações da vida. Como é que eu posso comprometer também o meu trabalho com o trabalho? Como é isso? Eu trabalho tanto que estou prejudicando o trabalho. É isso mesmo. Muitas vezes a gente trabalha tanto que prejudica o próprio emprego. A gente sabe que as relações de trabalho hoje em dia, elas têm sido muito diferentes. A gente, eventualmente, tem um trabalho a mais, uma consultoria a dar, um freelance, uma aula particular, e a gente tem um emprego. E muitas vezes a gente está matando 2 horas daqui, fazendo o trabalho mais ou menos ali, se comprometendo com o trabalho, não entrega esse, não entrega aquele, faz pela metade. Por quê? Porque isso tudo vem sob o entendimento de que o amanhã tem que estar garantido. Eu vou dar, como diz o jovem, né? Como dizem os adolescentes, eu vou dar meus pulos, porque senão o negócio não sai. E aí a gente fica só dando, como eles dizem, um ninja. No trabalho, no emprego, chega tarde, sai cedo, não cumpre as horas, fica na internet para entregar o trabalho com que se comprometeu, marca um trabalho no mesmo horário de trabalho. Por quê? Porque o emprego já não é suficiente. Meus irmãos, a gente não é bíblico que a gente se ocupe em garantir o amanhã. Primeiro, porque não é a gente que garante. E segundo, porque ao fazer isso, a gente está prejudicando aquilo que a gente já tem, que o Senhor nos deu e nos incumbiu, com a responsabilidade de cuidar e de fazer frutificar. A igreja, da mesma forma. Quando eu falo igreja, eu não falo a igreja, eu falo a comunidade dos santos, a comunhão, o exercício dos dons. Quantos irmãos têm tantos dons com os quais poderia abençoar o corpo de Cristo? E nesse corre-corre de trabalho, de garantir o amanhã, de cuidar para que minha aposentadoria seja mais ou menos, eu não tenho tempo de fazer aquilo que Deus determinou que eu fizesse, que é o exercício dos dons para a edificação da igreja. Pense, existem pessoas ao seu lado que precisam ser edificadas. Seja uma palavra de aconselhamento, um pequeno grupo, um estudo bíblico, seja uma reunião de oração, o que for, meu irmão, Deus lhe deu um dom. Você é filho de Deus, você foi agraciado pelo Espírito Santo com um dom que Ele quis distribuir a você, que talvez eu não saiba. Mas todo cristão tem um dom. E todo cristão precisa exercê-lo para a edificação do corpo de Cristo. Mas não dá tempo, não tem condição. Esse negócio de dar aula não dá porque não é comigo. Não, esse negócio do sábado não dá porque eu tenho que fazer outra coisa. Não dá porque eu tenho que dormir para poder fazer outra coisa. E a gente negligencia também essa prioridade que deveria existir na nossa vida, que é a comunhão dos santos, a edificação do corpo de Cristo. Fica essa palavra de reflexão, de exortação à igreja. Tenho, às vezes, a impressão de que a gente vive muito diferente do que fala Marcos 10:45, que o Filho do Homem veio para servir, não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida pelos homens. E é assim que Deus nos chamou para viver.
para servir. E o corpo de Cristo precisa do seu serviço para que seja edificado, porque foi assim que Jesus Cristo estabeleceu. Então, que a gente possa refletir sobre esse primeiro ponto. Se o que tem para amanhã é correr, para entesourar, para guardar, para garantir, é melhor a gente refletir, porque isso não é o propósito de Deus para a nossa vida. O que mais que tem para amanhã, meus irmãos? Conforme o texto, no versículo 17, a gente vê aqui, o que é que ele disse aqui? Ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que é que eu farei? Porque eu não tenho onde recolher esses meus frutos. Acho que ele ficou pensando, o que é que eu faço, porque eu vou guardar isso aonde? Porque vamos combinar que eu tenho que guardar, eu não vou distribuir, eu não vou, eu tenho que guardar, afinal, minha aposentadoria, né? O negócio chegou, eu vou resolver a qualquer custo esse negócio aí. Eu tenho que resolver isso de alguma maneira. Porque se essa é a forma de eu garantir meu amanhã, eu vou fazer qualquer negócio. Qualquer negócio para poder ter a certeza de que esse negócio vai estar lá. Eu não quero que ninguém venha roubar, eu não vou distribuir, eu vou guardar. E aí ele se põe, eu imagino, né, isso não está na Bíblia, acho que ele fica lá pensando de noite, o que é que eu faço? Se eu colocar tudo dentro lá dos galpões que eu já tenho, mas não vai caber. Não vai caber porque é 2 vezes mais do que aquilo. Uma coisa eu sei, eu não sei o que é que eu vou fazer, mas uma coisa eu sei. Eu tenho que guardar esse negócio, porque é isso que vai me garantir. E aí ele tem uma brilhante ideia. O que é que diz o versículo 17? Destruirei meus celeiros e os reconstruirei maiores. Bingo, resolvi. Eu destruo e construo outra coisa. Não sei se ele tinha mulher, mas eu imagino, será que a mulher dele disse assim? É uma parábola, né? Mas eu fico pensando, será que a mulher dele disse, fulano, tu vai quebrar esses negócios tudinho. Esses galpões tudinho, deu tanto trabalho de a gente fazer. Ele não já acomoda aquilo que a gente tem sobrando? Lembrem, ele era rico, né? Estava sobrando já. A gente não sabe se houve isso, enfim. É só uma parábola. Mas ele resolve destruir o que ele já tem. E essa é uma decisão meio radical, né? Imagina ele quebrando aquilo ali, manda o povo quebrar. Vamos, manda os servos quebrarem. Pega aí o martelo, os negócios, vamos quebrar isso tudinho, que a gente vai reconstruir isso. E a reflexão, ela serve para a gente hoje também. Muitas vezes a gente está pagando esse preço de destruir o que se tem, para poder construir aquilo que supostamente vai garantir o nosso amanhã. Olha, não tem problema não é para garantir o amanhã, a gente destrói, vale a pena. Talvez ele não tenha dito com essas palavras, não, mas certamente foi isso que passou no coração. Não tem problema não, a gente acaba com esse negócio. Derruba as paredes, os galpões, limpa tudinho, joga fora a metralha toda e a gente constrói novo. Porque a gente vai, a qualquer preço, garantir aquilo que vai nos trazer o sustento amanhã. E eu fico pensando o quanto que isso se relaciona com a vida da gente, o que é que a gente também tem destruído na nossa vida no intuito de garantir que a nossa prioridade, que a nosso amanhã, ele está certo e determinado pelo nosso esforço, pelo movimento que nós fizemos no sentido de fazer valer aquilo lá e de guardar aquilo que a gente tem. Eu acho que ninguém faz um negócio desse aqui, né? Acho que ninguém tem nem galpão, nem trabalha com agronegócio, nem nada, não é o nosso caso. Mas a gente tem muita coisa que, semelhantemente a esse homem, a gente procura guardar, a gente procura garantir em várias áreas da nossa vida. E, para isso, a gente nem se importa de estar destruindo aquilo que a gente já tem, que é suficiente, que veio de Deus, que acomoda bem. A gente não se importa, não tem nada, não. Acaba com esse negócio. A gente destrói, a gente faz os outros. Não é para o bem, não é para amanhã, não é para os filhos, é para os netos, não é para mim, não. Aí, agora, na delação premiada, nem sei quem foi que estava falando, um desses políticos aí que foram presos assim. Pois é, foi mais ou menos assim. Pois é, esse negócio aí era para garantir minha aposentadoria. Porque você sabe, vida de político é uma vida muito incerta. É hoje, não é amanhã. E eu vou viver de quê? Sim, do meu e do teu dinheiro, né? Eles resolveram viver do nosso dinheiro, sem trabalhar.
Aí é mala para um canto, mala para outro, e guarda não sei aonde, guarda na casa da sogra, enterra, tem de tudo. Por quê? Porque o interesse é guardar para amanhã, nem que eu precise destruir o que eu tenho hoje. E eu acho que fica essa exortação para a gente. Muitas vezes a gente destrói a singeleza para a gente conquistar a vaidade, a simplicidade. Mas a gente quer o quê? A gente quer a vaidade, porque isso vai me definir como pessoa, como mulher, como o que for. Não precisa desse negócio de singeleza, esse negócio de humildade, isso é muito fraquinho. Eu preciso me afirmar no meu trabalho como mulher, como um homem, eu preciso falar bem, eu preciso entrar pesado nas coisas. E aí, de fato, a vaidade, ela impera e ela se torna a garantia de que o amanhã, quem canta de galo é você. Quem está por cima é você. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente se contente com o que Deus já nos deu. Deus quer que a gente use o que Ele já nos deu, seja pouco, seja médio, seja muito, para a glória dEle. Porque a partir do momento que a gente crê que o que a gente tem é fruto do nosso esforço e é aquilo que vai garantir nosso amanhã, a gente está distante daquilo que Deus quer para a nossa vida. A gente também, muitas vezes, não se importa de destruir a amizade para conquistar um interesse, não. Tem nada não, menino, amiga é hoje, não é amanhã, não tem problema não. Tem outras pessoas, não só tem ele na vida, não só tem ela, tem problema não. Não se importa de passar por cima, de destruir um relacionamento, uma amizade, para conquistar um interesse pessoal. Ah, Viviane, mas isso é do inferno, isso não é de Deus, não. É mesmo, não. Mas, irmão, eu queria que cada um aqui refletisse sobre isso. Como é que está a minha vida nesse sentido? Será que eu tenho agido dessa forma? Muitas vezes o nosso coração nos engana, é o que a Bíblia diz. E a gente é levado a agir dessa maneira. Destruir a amizade para conquistar interesse, porque dessa forma a gente acredita que o amanhã da gente vai estar garantido. Falamos já sobre família. Muitas vezes a gente não percebe, porque eu duvido quem diga assim, não, eu vou destruir minha família para conquistar a riqueza. Não tem esse que diga isso. Não, eu vou destruir minha família. Não tem. Não tem esse que vá dizer isso. Mas o que acontece é a cegueira. A família está sendo destruída, está sendo prejudicada. Ela, de fato, está sofrendo. Mas o argumento é de que a riqueza vai garantir aquilo que a família precisa amanhã. Mentira, é falácia. Isso é engano do inimigo. Isso não é a verdade sobre a prioridade. A prioridade que Deus colocou na nossa vida é essa, é cuidar daqueles que estão ao nosso lado. Primeiramente, nossa família, nossos irmãos, o próximo, trazer o evangelho, resgatar. Mas a gente não se preocupa muito com isso, não. E preste atenção, meus irmãos, isso não vem dessa forma, não. Que eu vou destruir minha família para conquistar o mundo. Não é assim. Isso é sutil. Isso é aos poucos. É o fogo de monturo. É aquela coisa que vai acontecendo. E mais adiante a gente só percebe quando o dano já é feito. Saúde. Muitas vezes, a gente detona a saúde para conquistar a autoafirmação. Whey, essas bombas que se tomam, o jovem, o adolescente, o filho da gente, o neto. Não tem problema não. Meu filho, isso não é saudável não, isso não constrói não, não tem nada não. Eu quero estar entre os caras. Isso não é propósito de Deus. Não é dessa forma que a gente se autoafirma. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos deu. Nós somos fiéis dispenseiros daquilo que o Senhor nos deu. A gente precisa saber guardar bem e cuidar daquilo que Deus nos deu. Seja o filho, a saúde, o dinheiro, a casa, o carro, o que for. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que o Senhor nos deu. Mas às vezes a gente nem liga para esse negócio. Não tem nada não, besteira. Eu vou passar adiante e vou aqui malhar, tomar bomba, mas eu vou me autoafirmar. Vou deixar de ser esse menino franzino, deixar de ser esse menino que sofre bullying, porque eu vou me afirmar através daquilo que eu vou conquistar na força. E isso também não agrada ao Senhor. Muitas vezes, a gente detona a conta bancária para conquistar um determinado status. Fica no vermelho, entra no cheque especial, precisa destruir o limite do cartão de crédito, mas a gente destrói. Destrói o que for,
para que a gente consiga um determinado status, ou para aquisição de um bem, ou para aquisição de qualquer outra coisa que venha nos trazer o status que a gente acredita que precisa para que a gente tenha o nosso amanhã garantido. Não tem problema. Eu vou estar liso no banco, mas eu vou estar com o meu carro aí bonitão, andando por Recife, e todo mundo vai, então, me respeitar, vai reconhecer o que eu sou alguém, e isso certamente vai me trazer alguns créditos amanhã, porque as pessoas vão me tratar bem, as pessoas vão me aceitar nos seus círculos, o chefe vai olhar para mim de forma diferente quando eu estacionar o carro lá no trabalho, e isso, para mim, então, é uma forma de garantir meu amanhã. Estou destruindo o que eu já tenho, meu irmão. Estou destruindo o que Deus deu, estou destruindo o celeiro que já comporta aquilo que o Senhor deu. Eu estou tentando construir uma coisa a partir da destruição de outra. E isso foi o que ele fez. Isso foi o que esse homem fez. E isso é o que Deus faz, o que o próprio Jesus fala, que é o entesourar para si mesmo. E trouxe, por último, para a nossa reflexão sobre esse assunto. Muitas vezes a gente não faz a menor questão de destruir esse negócio de espírito manso e tranquilo. Para alcançar o quê? O tal do empoderamento, as mulheres, né? Ontem a gente estava falando sobre isso, 1 Pedro, que seja o adorno da mulher, o quê? Um espírito, vamos dizer, mulheres, um espírito manso e tranquilo. Vamos dizer, um espírito manso e tranquilo. Mas esse negócio já está demodé. Caiu de moda, esse negócio não pega mais. O que a gente precisa agora é ser empoderada, fortes, mulheres que respondem por si, mulheres que têm voz ativa, e esse negócio aí não cola mais com esse discurso de hoje, não. A gente destrói. A gente destrói, enterra esse negócio e constrói outra coisa, porque ali sim a gente vai conseguir armazenar o nosso poder, a nossa influência, e a gente finalmente vai ser alguém na sociedade. Bem de Deus nesse negócio. Não. Por mais fora de moda que esteja, aos olhos do homem, isso é o top da moda, aos olhos de Deus. Um espírito manso e tranquilo. Mulher não quer ser mais mansa nem tranquila hoje em dia. A gente só quer ser braba. E isso não é de Deus. Isso não é do Pai das luzes. Isso é desse mundo. Isso é dessa vida. Minhas irmãs, especificamente, deixa aqui essa reflexão para que a gente possa buscar o espírito manso tranquilo, porque lá em 1 Pedro diz que o espírito manso tranquilo é o quê? De grande valor para Deus. E é exatamente isso que a gente quer detonar, que a gente quer destruir, porque isso não serve mais para a gente. O que serve é uma outra configuração de mulher, modelada ao estilo do mundo, bem a cara aí dos anos que a gente vive. Não é isso que Deus quer de nós. Quando a gente lê esse texto desse homem rico, a gente sempre pensa em alguém, né? No político, no empresário que explora, no capital, que detona aí a força de trabalho. Mas essa reflexão que a gente tá trazendo hoje, ela serve como alerta ao coração do crente. Porque, tendo o coração enganoso, a gente se deixa levar por esse espírito muitas vezes. E uma terceira pergunta, o que é que tem para amanhã? Vou me ocupar de nutrir esse sentimento de que está tudo garantido. Está ótimo, já construí o negócio, já enchi, está abastecido. Então, sobra o quê? Versículo 19. Eu vou pegar e vou dizer o seguinte, para mim mesmo. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Então, faz o seguinte, descansa, come, bebe e se alegra. Está tranquilo e ponto final e termina a história. A gente nem sabe se vai ter amanhã. Todo mundo aqui certamente já experimentou uma situação dessa. Uma perda repentina na família, de alguém do trabalho, de uma pessoa que se foi muito jovem. Todo mundo certamente já teve alguma experiência dessa. Todo mundo já se perguntou, por que tão rápido? Puxa vida, que surpresa. E ele estava doente? Todo mundo certamente já se perguntou em relação a isso. Por quê?
Porque a gente assume como certo o dia de amanhã. E ele pode não vir. Recentemente, tive conhecimento de uma pessoa que faleceu muito instantaneamente, sem estar doente, pelo contrário, bem de saúde, morava só, morreu. E conversando com uma pessoa que tinha estado com ele alguns dias antes, essa pessoa diz que ele teria dito: eu não estou pronto para a morte. Pessoa que não conhecia Deus, que conforme essa pessoa teria dito isso: eu não estou pronto para morrer. Quem diz isso, certamente tem a certeza de que ainda vai ter uma chance. Porque se soubesse que a morte viria um dia depois, ele teria arrumado um jeito de se aprontar. Estou falando isso de forma genérica, talvez até generalista, mas é uma forma de a gente perceber que o amanhã ele não está garantido. Lembrem disso. Quando você for a um enterro, for perder alguém, e não está garantido no sentido da existência. Porque o Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos e contados. Então, a existência tem começo, meio e fim. Só que na cabeça da gente, esse fim, ele não tem data. Não é amanhã. É qualquer dia, mas não é amanhã. Mas pode ser. E foi isso que passou na cabeça desse rapazinho aí, desse senhor. Certamente foi isso. Outra questão que a gente precisa pensar é que essa tal da idolatria do eu posso, que é a moda, né, agora, a modinha agora é essa: eu posso, eu consigo, eu alcanço, eu almejo, eu vou, enfim. Essa idolatria nos leva a ter a certeza de que o amanhã é fruto dos nossos empreendimentos e não da graça e da providência de Deus. Lembrando que essa graça e essa providência, ela também opera pela prudência e diligência na vida dos homens. Quem só olha o vento não semeia. Muitas vezes, partindo desse pressuposto de que amanhã, não sei nem se eu vou estar vivo, aí o homem fica como? Só olhando o vento. Não vou semear, não. Esse negócio não vai dar certo, não. Não está muito bom, não, o tempo para hoje. Vou deixar para amanhã. Aí chega amanhã, olha o vento. Não está muito bom, não. E um determinado comentarista fala que a prudência, muitas vezes, ela se torna idolatria. Ou seja, a gente se posiciona, muitas vezes, na inoperância do hoje, na falta de diligência, sob a máscara da prudência, a máscara do cuidado. Não vou fazer isso, não. Não, eu não vou mandar meu currículo, não, que eu já mandei muito. Não, eu não vou fazer essa entrevista, não. Não, eu não vou tentar fazer esse curso que eu não vou passar. Não, eu vou ficar aqui, vou ficar esperando. Lembrem, meus irmãos, a graça de Deus, ela opera pela prudência e pela diligência dos santos. Em contraponto a isso, nós vemos que, muitas vezes, nós pensamos exatamente o inverso. Que o eu posso é o caminho através do qual eu vou estabelecer os meus empreendimentos. E, como fruto, eu vou ter meu amanhã garantido. Isso aí pega. Isso aí vai lá no centro mesmo da nossa alma. Porque quem é que não vive nessa linha tênue entre o descansar e o operar? Como é que é esse negócio? Eu faço ou não faço? Eu deixo ou não deixo? Essa é a primeira pergunta que ocorre depois que a gente fala sobre isso. Professora, quer dizer que eu não vou mais fazer nada? Quer dizer que eu não vou mais trabalhar, que eu não vou estudar? Né? Se você está falando isso para os seus filhos, é a primeira pergunta que ele vai fazer. Se você está falando isso num pequeno grupo, certamente é a primeira pergunta que vem. E a resposta é essa. A idolatria desse eu posso, ela nos engana, nos leva a ter a certeza de que o amanhã é fruto dos nossos empreendimentos. E não é. O amanhã é fruto da graça de Deus e da graça que opera, inclusive, pela nossa prudência e pela nossa diligência, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. E esse homem diz o seguinte, vê o que é que ele acha dele. Eu sou esperto, eu sou o filé, né? O cara inteligente, o bacana mesmo. E Deus diz o que dele? És louco. É louco.
Essa noite te pedirão a tua alma, o que tu tens ajuntado, vai ficar para quem? O que adianta? Você é louco. Por quê? Qual é o último versículo do texto? Por quem tesourou para si, não entesourou para Deus. Não procurou ser rico para com Deus. E por último, a gente vê que o texto bíblico, ele continua nos próximos versículos. Parece que Jesus Cristo engata aí uma terceira. E ele segue falando, depois dessa parábola, sobre ansiosa solicitude pela vida. Porque você pode dizer assim, não, eu não sou que nem esse homem, não. Esse negócio de ganância, de juntar, eu sou liso. Não tem esse negócio, não. O que eu tenho, eu gasto. O que eu tenho, eu gasto, não sobra nada. Aí Jesus Cristo fala, vamos fazer o seguinte. Aí ele diz aqui, por isso, versículo 22, que a gente não leu. Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí Jesus Cristo já segue, dentro do mesmo princípio, da intenção de garantir o amanhã com o nosso esforço, seja pela ganância, seja pela ansiedade. Não interessa qual é a mola, qual é o motor que lhe move nesse caminho. Uma coisa é certa, que a garantia do amanhã vem do nosso Deus, não vem do nosso braço. Queria, meus irmãos, pensar aqui com vocês para que a gente possa terminar. Seguinte, Deus sabe que você e sua família precisam comer. Deus sabe que vocês precisam se vestir. Deus conhece as essencialidades da nossa vida. O pastor Sávio falou agora pela manhã sobre essa questão da essencialidade também. O que é essencial? Deus sabe o que é essencial. A gente sabe que em Recife a gente precisa se transportar. O pastor falou nessa questão de transporte. Comida, roupa, transporte. Mas Deus sabe. Deus conhece. Quem não conhece é a gente. Porque a gente bota na lista das essencialidades aquilo que não é essencial. E a gente cobra de Deus como se fossem. E a gente exige de Deus uma posição em relação a gente de atender aquilo que a gente julga ser essencial sem ser. Houve um período da nossa vida em que passamos por uma dificuldade financeira muito forte. E eu, conversando com minha irmã na época, ela se virou e disse assim, Viviane, eu dou aula na escola dominical para as crianças. E eu digo às crianças o seguinte, quando precisarem de alguma coisa, orem, porque Deus atende. E ela dizia isso chorando, e ela dizia, Deus não está atendendo. Como é que eu posso ensinar isso se eu estou vendo que Deus não está atendendo? E na época, eu meio que concordei com ela. Eu nem disse, não é assim não. Eu disse, é verdade. Deus não está atendendo. Quantas vezes a gente chega nessa encruzilhada, né? O coração da gente fica querendo descrer da verdade do Evangelho, da verdade da palavra de Deus. Algum tempo depois, a gente viu claramente a resposta de que Deus estava atendendo, sim. Só que de outra forma, muito, mas muito mais abençoadora do que a forma através da qual a gente esperava que Ele atendesse. A resposta veio depois. Mas naquele momento, a dúvida foi muito grande, a dor era muito grande. Porque a gente não enxergava a solução de Deus para aquela situação e mais. E a gente vivia uma situação de ministrar o coração de crianças sobre a verdade que a gente não cria, que a gente não estava experimentando. Mas como aquilo foi precioso para a gente? Porque hoje, muitas vezes, a gente se vê em situações semelhantes. Mas o que a gente viveu se torna um memorial, um referencial, um lembrete, uma luzinha da fidelidade do Senhor e de que os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Muitas vezes, o medo nos leva a querer garantir o amanhã por nosso braço. E isso nos rouba a fé na providência do Senhor. Isso nos faz perder de vista a verdadeira prioridade de Deus para nós, que é o quê? Buscar o seu reino. É engraçado esse negócio de buscar o reino, porque você assim, mas eu não preciso do reino, não, eu preciso de comer, de vestir, de transporte. Precisa, meu irmão, a gente só precisa do reino de Deus. Busque o reino de Deus, mas a gente tem medo, a gente não quer largar esse movimento de querer garantir o amanhã, porque essa hoje é a nossa prioridade, mas não é a prioridade que Deus colocou para a gente como os filhos deles. Ele, mais adiante, nesse mesmo texto, ele fala,
Porque os gentios do mundo é que procuram agir assim. Garantir o amanhã, garantir a comida, garantir a roupa, garantir o que for, a faculdade dos filhos, a aposentadoria. São gentios que ficam nessa noia, nessa ansiedade. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Só que é o seguinte, a gente tem medo disso, né? Você tem receio disso, meu irmão? Aí Jesus Cristo já responde logo em seguida, no versículo 32. Aí ele já diz, não tenha medo não. Porque a gente não gosta desse negócio de buscar o reino. Porque isso nos deixa vulneráveis. Isso exige de nós fé. A caminhada de fé é o que Deus propôs para a vida da gente. Não é a caminhada de andar pelo que a gente enxerga. E Deus está garantindo que Ele vai estar com a gente. Deus está garantindo o amanhã. A nossa prioridade não é correr em função disso, mas é buscar o reino de Deus. Aí diz assim, mas eu tenho medo desse negócio. Eu não sei nem bem como é isso. Aí Jesus Cristo mais adiante chega e diz isso aí. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O reino de Deus já nos foi dado por sua própria vontade. Por que a gente vai ter medo de querer aquilo que Deus já nos deu? Deus já nos deu o seu reino, o seu domínio, a sua vida. O Senhor já nos deu. Por que a gente vai ter medo disso? É por isso que ele diz, não tenha medo não, pequenino rebanho. Agradou ao Pai, foi da vontade do Pai garantir o reino para vocês. A nossa cidadania não é desses céus, de onde aguardamos... Nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses. Portanto, meus irmãos, ainda seguindo nesse texto, já no próximo capítulo, primeiro versículo, e já fica aí as cenas da próxima aula, que nós vamos falar sobre a vida. O que é que a gente tem para a vida? Nós vimos o que a gente tem para o hoje, vimos hoje o que é que a gente tem para amanhã, e o que é que a gente tem para a vida? Aí a gente já tem essa dica aí, nessa sequência do que o próprio Jesus Cristo está ensinando, é o primeiro versículo do próximo capítulo. Que é isso aqui. Cingido esteja o vosso corpo, acesa as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor. Estamos aqui de passagem, a gente aqui não está com a incumbência de garantir a aposentadoria, nem a faculdade dos filhos, nem aquilo que o próprio Deus já nos garantiu, que é Ele que vai prover. Nós estamos aqui de passagem, como cidadãos dos céus, devendo buscar o reino de Deus, prontos, cingidos. Originalmente, essa expressão significa com a roupa, eles usavam umas roupas longas, com as roupas prontas para caminhar, para sair, para andar, com a lâmpada acesa. Essa, sim, deve ser a vigilância do crente. Não no amanhã, não no futuro. Nós estamos como cidadãos do reino nesse mundo, para viver a vida do reino nesse mundo. Como homens que esperam pelo seu Senhor. Enquanto isso, a gente tem o dia a dia, tem os afazeres, tem as lutas, tem os estudos, o trabalho, a gente tem a família. A gente precisa priorizar conforme a ótica do reino dos céus, que foi exatamente para isso que o Senhor nos chamou. Que Deus nos abençoe e nos faça ter um coração sensível a esses ensinamentos dele. Vamos orar? Senhor, te louvamos pela tua palavra tão rica, Senhor, que nos esclarece, que nos desafia. Deus, nós somos confrontados, ó Deus, com verdades tão profundas que muitas vezes nos mostram o quanto precisamos, Senhor, nos entregar a Ti, buscar o Teu reino, depender de Ti, caminhar por fé, andar conforme o Teu propósito, entendendo que não somos cidadãos desse mundo, mas somos cidadãos dos céus. Que precisamos, sim, estar cingidos com nossas lâmpadas acesas, como pessoas que esperam pela vinda do Senhor. Que o Senhor nos guarde nessa semana, no nosso dia a dia, que a nossa prioridade, Senhor, seja, de fato, colocada de maneira bem correta no nosso coração, que nós possamos, na nossa vida inteira, buscar o Teu reino e a Tua justiça, na certeza, Senhor, de que todas as essencialidades da nossa vida nos serão acrescentadas.
No nome de Jesus Cristo nós oramos.